Se tem uma coisa que nós fomos chamados para fazer, é exaltar a grandeza do Senhor. A Bíblia diz que nós somos coroa da criação. E nós fomos chamados para exaltar o Senhor. Não porque Ele precisa de alguém que o exalte, porque Ele é acima de todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas quando você o exalta, Ele se revela a você. Quando você o exalta, Ele se aproxima de você. Deus me deu uma palavra. Feche os seus olhos e eu quero orar. Amém? Eu quero pregar para a igreja hoje. Fica só fazendo um acorde profético. Nicolas, obrigado. Daniel, deixa o filhote. Deixa o teu filhote. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos na tua presença nessa noite. E eu creio que tem uma liberação profética para a vida da igreja nessa noite. Nós estamos debaixo da tua dependência. E se tu me deu, Pai, essa palavra na madrugada, é porque algo tu quer fazer em nossos corações e o Senhor quer preparar-nos para um tempo daqui para frente. Nós estamos no último mês do primeiro semestre de 2025. E eu creio, Pai, que o Senhor está inaugurando algo novo sobre a vida da igreja em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu creio que Deus está inaugurando algo novo sobre a vida da igreja. Abra sua Bíblia em Zacarias, profeta menor. Amém? Zacarias, capítulo 4. Estava orando essa madrugada, pedindo a Deus uma palavra, porque quando a gente chega no final da campanha, né, muito já se foi falado sobre Efizibá, Beulá. Mas a gente precisa continuar na mesma conexão, porque Deus tem algo para realizar. E nós sabemos que uma série de ministrações é como uma obra, que primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra, depois você faz outra, e você não pode deixar a obra pelo meio do caminho. Você precisa concluir a obra. E hoje é o período da conclusão. Então diga comigo, eu creio que o Senhor vai fazer algo dentro de mim na noite deste dia. Eu quero ler do versículo 6 ao versículo 10. Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Diga assim comigo, eu não posso desprezar o dia das coisas pequenas. Diga mais uma vez, eu não posso desprezar o dia das coisas pequenas. Você não pode desprezar
o dia das coisas pequenas. Eu acho muito interessante, quem é pregador sabe muito bem disso, que existem palavras que elas nascem no seu coração porque você ouviu um tema, ouviu uma canção e de repente, aleluia, daquela inspiração nasce uma pregação. E existem mensagens que é fruto de uma revelação do Espírito. Louvado seja o Senhor. Há um tempo desses atrás eu estava orando e Deus me deu uma revelação nessa palavra, mas eu não entendi a palavra. Como assim, pastor? Eu conheço a história, eu sabia da história, mas eu não estava conseguindo entender o que Deus estava querendo dizer para mim naquele momento e, consequentemente, para a vida da igreja. Quando eu estava orando ontem, pela madrugada, me derramando na presença do Senhor, Senhor, fala ao meu espírito. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, amanhã é a última semana. O que tu tens para destravar, para selar sobre a vida da igreja? E o Senhor me abriu essa palavra. E quando eu abri essa palavra, Deus começou a me dizer o que Ele estava querendo falar. Existem palavras que Deus te dá, aleluia, que não é para você entregar no próximo culto que você for. Existem palavras que Deus vai te dar e Ele vai reservar o lugar e o momento certo para você liberar aquela palavra. Porque nós não falamos e nós não fazemos coisas por nós mesmos. Nós fazemos a vontade do Todo-Poderoso. Vamos lá, para você entender a história rapidamente. A Bíblia fala desse profeta chamado Zacarias. E para além desse profeta chamado Zacarias, Deus chama um profeta chamado Ageu. A gente pode dizer que tanto Ageu quanto Zacarias foram profetas que Deus levantou para desempenhar o mesmo tipo de ministério. É como se, aleluia, uma obra estava amarrada. Um projeto estava inacabado. Havia toda que uma conspiração do inferno para que algo que Deus havia impetrado, que Deus havia, Stephanie, estabelecido sobre a vida do povo, não acontecesse. Então o que Deus faz? Eu preciso engrossar o caldo. Eu preciso levantar mais homens que se colocarão na brecha para dar conta desse grande projeto, para dar conta desse grande empreendimento. Essa palavra é literalmente voltada para essa igreja. Essa palavra é literalmente voltada para a membresia desta igreja. É óbvio que aqueles que a ouvirem também serão, aleluia, edificados. Porque às vezes, meu irmão, Deus para uma igreja, Samara. E Deus para aquela igreja para que aquela igreja não prossiga a partir do que ela já viveu. Deus para uma igreja para que aquela igreja viva algo novo. Já viu aquele tipo de pessoa, Tatiane, que ele vive a vida toda olhando para o passado? Aleluia! É que nem aquela mulher que chegou nos 30, que chegou nos 40 e fica, ai meus 15, ai meus 12 anos, ai meu tempo de mocinha. Meu irmão, do que vale se ficar lembrando dessa fase? Foi uma fase legal, foi uma fase boa, mas essa fase passou. Então nós precisamos olhar para frente e seguir em frente. Porque existem pessoas que elas olham para frente, mas elas não seguem em frente. No primeiro momento, ela olha para trás, como se ela tivesse sentindo saudade de um tempo que ela viveu. Ah, pastor, mas sentir saudade de um tempo bom que eu vivi não tem nada de ruim. Se você sentir saudade daquele tempo bom que passou e
entender que aquele tempo passou para um tempo novo surgir. Está entendendo, Lourdes? Nós precisamos olhar para frente. Eu e a Eliane, louvado seja o nome do Senhor, criamos o Marlen durante um tempo da vida dele. E depois que o Marlen galgou a maturidade, a vida adulta, ele foi seguir a vida dele. E teve um momento da vida dele, há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás, aproximadamente, que eu não sou bom de data, ele deixou bem claro: eu não quero mais ficar aqui no Brasil. Eu quero tentar a vida num outro país. E Eliane, muito ligada, louvado seja Deus, não ligada espiritualmente, claro que era ligada. Ligada, sim, cordão umbilical. Louvado seja Deus, que pela Eliane, todos os membros da família têm que estar grudadinho, coladinho perto dela. Louvado seja Deus. Só que Deus tem outros planos. E nós precisamos entender os planos do Senhor. E Eliane deixou bem claro: eu não vou te ajudar em nada. Porque por mim você não vai. Eu não vou te ajudar em nada, porque por mim você não vai. Mas, tia, eu quero viver essa experiência. Então, deixa eu orar um tempo para eu conseguir abrir meu coração, para eu poder te abençoar. E ele falou: enquanto isso, eu vou me organizar. E eu vou levantar dinheiro. Enfim, o tempo passou, ele levantou dinheiro, tirou o passaporte, fez todos os protocolos. E na cabeça da Eliane eu vou ter que abençoá-lo para ele ir. Mas Marlen é muito ligado à família. Ele vai ficar lá 3 meses. Ele vai ficar lá 6 meses. E daqui a pouco ele vai voltar para casa. Meu irmão, acho que já vai fazer 2 anos que o Marlen está lá em Portugal. E ele não tem pretensão nenhuma de voltar para o Brasil. Ele tem vontade, sim, de voltar para o Brasil para vir visitar a família. Mas para vir morar no Brasil, ele não tem mais essa pretensão. A não ser que, em algum momento, a cabeça dele mude. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer você entender? Que para a gente viver o futuro, nós precisamos deixar de lado o passado. Para a gente viver o futuro, nós precisamos deixar de lado o passado. Deus falou que esse ano de 2025 seria e tem sido o ano do favor do Senhor. E nós temos experimentado, aleluia, do favor do Senhor. Mas Deus também tem falado que esse ano é o ano da reconstrução. Só que a reconstrução que Deus está fazendo nesse ministério não é a partir de, aleluia, o resto do que ficou. Não é em cima de um entulho. Não. A reconstrução que Deus está fazendo é Ele removendo tudo de velho para Ele estabelecer algo novo. Aleluia! Mas, pastor, hoje nós estamos com um grupo. Desculpa. Hoje nós estamos com um grupo mais reduzido, porque algumas pessoas se foram, outras pessoas se perderam. Diga para a pessoa que está do teu lado: estamos vivendo um novo começo. Nós estamos vivendo um novo começo. É essa a palavra do Senhor. Então não adianta você olhar para a igreja e dizer: eu tenho saudade do passado. Para de ficar preso ao passado. Deus, o que tu queres fazer na tua igreja, através de mim, nesse novo tempo, eu vou levantar a parede, eu vou fazer o embolso, aleluia, simbolicamente, o que eu vou fazer, onde Deus vai me usar, porque eu preciso fazer a tua vontade. Porque às vezes, Tatiane, Deus quer realizar um recomeço, ou melhor, Deus quer realizar uma reconstrução na nossa vida, Josi. E eu estou falando isso, meu irmão, porque Deus me falou. Às vezes, nós queremos realizar uma reconstrução na nossa vida, Josi, e a gente fica assim: aí, meu Deus, se Beltrano voltar para a igreja, tudo melhora. Se Maria voltar para a igreja, tudo melhora.
se Pedrito estivesse aqui, essa situação teria sido resolvida. Eu não estou querendo dizer, meu irmão, que a igreja está de portas fechadas para quem Deus quer trazer para a igreja. Mas nós precisamos entender que não é olhando para o que passou que nós vamos viver a reconstrução. Nós precisamos olhar para frente e Deus vai colocar as pessoas certas no meu caminho, no seu caminho e nesta igreja para que a obra aconteça. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Deus disse para Zacarias: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. E outra coisa que Deus disse para Zacarias: o povo não pode desprezar o dia das coisas pequenas. Então diga comigo, eu não posso desprezar esse momento, porque esse momento vai fazer parte de um lindo testemunho. Quem crê, celebra o Senhor com o melhor das suas palmas. Mas celebra mesmo. Celebra bem forte ao Senhor com as suas palmas. Esse momento, Narabashuri lebaraio, o Senhor chega para o povo de Israel e disse: eu vou tirar vocês do cativeiro. Eu vou tirar vocês desse processo. E eu vou levar vocês para Judá, eu vou levar vocês para Jerusalém. Porque eu quero que vocês reconstruam o templo que foi destruído. Porque diante desse período de cativeiro, diante desse período de dores e de lutas e de provação, eu permiti que o templo fosse destruído. O templo que Salomão construiu com toda a sua majestade, com toda a sua glória, foi destruído. Mas eu conclamo vocês para que o novo templo seja construído. Aí Deus usa um homem não crente chamado Ciro para abrir as portas para que eles desempenhem esse projeto. Deus abre o coração de um rei chamado Dário para que eles dessem começo a esse processo. Só que toda obra, Laís, tem que ter uma liderança. E Deus levanta um governador chamado Zorobabel. Diga comigo, Zorobabel. E Deus levanta um sumo sacerdote chamado Josué. Nós sabemos que sumo sacerdote é líder de sacerdotes. Então Deus levanta duas pessoas experimentadas. Aleluia, um governador chamado Zorobabel e Deus levanta um sumo sacerdote chamado Josué para estar à frente do povo, para que eles começassem a construir o templo. E eles começam a obra. Eles começam a obra. Só que eles eram recém-saídos do cativeiro. Então, tão logo, eles não tinham tantos recursos assim. Quando Salomão construiu o templo, preste bastante atenção para você entender a profecia. Quando Deus levantou Salomão para construir o primeiro templo, Deus primeiro levantou o pai de Salomão, Davi. Então Davi preparou muitos recursos. Quando Salomão assumiu o trono, financeiramente falando, os recursos para o templo ser construído já estava quase todo ele construído. E Salomão, ou seja, os recursos já haviam sido separados. E Salomão, quando ele assume o trono de seu pai, o reinado de Israel, estava gozando de uma prosperidade muito grande. Então o que Salomão precisava fazer era administrar todos os recursos, levantar todos os trabalhadores para que o templo fosse reconstruído. Então vamos dizer assim,
o que não faltava para Salomão era dinheiro. Marta, o que não faltava para Salomão, Emerson, era recursos. Bendito seja o nome do Senhor. Só que quando Deus manda o povo reconstruir o templo, o que faltava era dinheiro, Tatiana. O que faltava era recursos. Como que nós vamos dar conta desse grande empreendimento se o que nos falta é dinheiro? Parece meio sem lógica. Parece meio sem lógica. Isso que Deus está nos pedindo. Aí olha o que acontece. Abra sua Bíblia rapidamente em Esdras. Aleluia. Abra sua Bíblia em Esdras. Abra lá, que você precisa ler essa história. Então coloca aí, Glauciane, Esdras, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler aqui, Esdras, capítulo 3, versículo 12. Irmão, essa revelação é muito profunda. Eu fico de bobeira com Jeová. Como é que Jeová fala? E a gente só não entende se não quiser, meu irmão. É muito maneiro quando Deus prepara as coisas. Quando você quer preparar uma mensagem de você mesmo, eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Eu vou pregar sobre uma vermelha. Eu vou pregar sobre Moisés. Mas quando Deus revela, é sempre algo que você sequer imagina. Eu nunca tinha parado para atentar para esse texto. É o que Deus quer falar. Vamos lá. Esdras, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, ou seja, o primeiro templo, e sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo, com alegria. Vou explicar. Deus levantou o governador Esdras e Deus levantou o sumo sacerdote Josué para separar o povo, para eles começarem a construção do segundo templo. O que estava faltando para eles? Dinheiro. Então o segundo templo, ele começou sendo construído, Aline, de forma muito modesta. Ele começou a ser construído, Daniel, David, de forma muito simples. Olha como ficar preso no passado nos impede, Sâmara, de entrar no futuro. Eles estavam construindo o templo de maneira muito modesta. Aí os sacerdotes que haviam conhecido a primeira casa, olha que coisa interessante, Emerson. Os sacerdotes que haviam conhecido a primeira casa, ou seja, o primeiro templo, olharam para aquela obra nova que eles estavam fazendo e eles começaram a chorar, como quem diz, meu Deus, a gente já viveu uma fase de glória e agora a gente está construindo essa casa mequetrefe. Está entendendo, Denilson? Agora a gente está construindo essa casa pobre. Aí o que muita gente fez? Eu não quero participar desse projeto. Eu não quero participar dessa fase na vida da igreja. Eu não quero participar dessa obra. Eu estou fora. Aí o que aconteceu? O governador Zorobabel e Josué não aguentaram a pressão. E aquela obra, Laís, que começou, Stephanie, parou. Sabe por quantos anos a obra ficou parada? 15 a 16 anos. A obra ficou parada. Agora, por que a obra ficou parada? Porque eles começaram a desprezar aquele momento pequeno. Eles começaram a desprezar aquela fase difícil. Eles começaram a desprezar aquele momento, porque eles viveram o apogeu, a glória
E agora eles estavam vivendo um momento muito diferente. Aí eles começaram a sentir saudade daquele tempo e eles não se abriram para a reconstrução que Deus havia estabelecido para aquele povo. Passaram-se 15 anos. Existem pessoas assim, que Deus começou uma obra na vida dela lá atrás e por alguma razão ela desprezou. Passaram-se tantos anos e agora ela está se abrindo, agora ela está acordando. Só que o tempo que passou não tem como mais você aproveitar. Então bota uma coisa na tua cabeça, para de olhar para trás. Olhe para o agora e viva o que Deus tem para você, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para realizar na vida de todo aquele que crê. Ué, pastor, Deus não levantou Zorobabel, Deus não levantou Josué, porque Deus deixou a obra parar. Não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Ou você se abre, ou você não se abre. Mas diga comigo, tem um momento que Deus nos confronta. Porque se a obra é para ser conosco, diga comigo, se a obra é para ser conosco, não adianta fugir. Rapidamente, abra sua Bíblia em Ageu. Aleluia, Ageu, abra lá. Oh, Espírito de Deus, Ageu, abra sua Bíblia. Capítulo 1, diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Você pode voltar lá para Zacarias e deixar Zacarias capítulo 4 aberto. Ou seja, passam-se 15 anos. Passam-se 16 anos. Aleluia! Porque Deus havia levantado quem para fazer a obra? Zorobabel e Josué. Eles começaram a reconstruir o templo. Só que em algum momento o povo se dividiu. Não queremos mais. Então vamos parar. O que Zorobabel e Josué fizeram? Se acomodaram. Também passaram-se 16 anos aproximadamente. Deus levanta Ageu e Deus levanta Zacarias. A profecia deles é diferente, mas com a mesma, aleluia, com o mesmo propósito. Deus levanta Ageu e diz: Zorobabel, se levante. Josué, se levante. Olha o que está acontecendo com o povo que desistiu do projeto. Olha o que está acontecendo com o meu povo. Aí eles dizem: ué, Senhor, sabe o que está acontecendo? Os céus se fecharam.
as portas se fecharam, a prosperidade foi embora do meio do povo, e olha o que acontece. Eles trabalham e o que eles recebem parece cair num saco furado. E sabe por que isso está acontecendo? Porque eles desprezaram a minha obra. Eles desprezaram a minha vontade. Eles deveriam estar trabalhando na minha obra para que esse segundo templo seja erguido, mas eles desistiram, porque eles começaram a comparar o momento de agora com o momento do passado. E para eles, esse momento não era valioso. Então, para eles não era valioso cuidar da obra do Senhor. Então, do que eles estavam cuidando? Da sua casa, da sua vida, dos seus negócios. Aí Deus fala através de Ageu: mas até quando essa casa vai ficar deserta? Porque se a obra começou e a obra ficou parada, o que acontece? Quando a gente compra um terreno, começa a construir uma casa, e de repente para a obra pelo meio do caminho. Sabe o que acontece? Começa a criar mato. Começa a criar mato naquele lugar. Aí Deus diz através do profeta: então quer dizer que minha casa vai ficar deserta? A obra vai ficar parada? Diga para eles que tudo que eles receberem vai cair num saco furado. Eu fecho as portas e eles não prosperarão até que eles se posicionem. Então eu quero dizer para você, como um profeta do Senhor neste lugar, meu irmão, a sua prosperidade está vinculada à prosperidade da igreja. Não adianta nada você lutar pela tua prosperidade pessoal e ignorar a obra do Senhor e a prosperidade da casa de Deus. Deus está dizendo para nós que da mesma maneira que se deu com aquele povo, se dará para conosco. Deus, Narabarás, hoje está dizendo para você e para mim: é tempo de reconstrução. E você precisa pôr a mão na obra. Você precisa pôr a mão na obra, orando, trabalhando, ganhando almas, investindo financeiramente. Aí Deus falou para Ageu. Aí o povo disse para Ageu: mas não tem como a gente dar sequência a essa obra, porque o templo que Salomão construiu é muito suntuoso, é muito esplendoroso. O templo que a gente começou a construir é muito simples. Ele não tem como chegar aos pés do templo que foi construído por Salomão. Então Deus vai nos expor a essa situação para construir um templo completamente inferior ao templo de Salomão. Aí Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. As portas vão se abrir quando vocês se abrirem. As portas vão se abrir quando vocês se abrirem. Então, ou seja, quando vocês trabalharem intensamente e fervorosamente, as portas se abrirão neste lugar. E estas portas abertas reverberão sobre suas vidas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aí eles perguntaram: mas profeta, será que o templo ele vai ser comparado em glória como o templo de Salomão? Aí Deus disse: não. Sabe por quê? A glória desta última casa será maior do que a da primeira.
A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas como isso será possível? A minha glória se manifestará e eu levantarei nações, eu levantarei povos, eu realizarei uma mobilização e a glória desta segunda casa será muito maior do que a da primeira. Essa casa, essa segunda casa não vai se comparar arquitetonicamente com a de Salomão, porque é um novo tempo, é uma nova estação, é um novo ciclo, mas em glória, esta casa será maior. Só que Deus precisava animar o coração de Zorobabel, porque como haviam se passado 16 anos, o coração de Zorobabel se esmureceu, o coração de Josué se esmureceu, aleluia! Então Deus também precisava trabalhar no coração de Zorobabel. Aí o versículo, aleluia, 7 diz, de Zacarias capítulo 4, é uma palavra pequena: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. O que Deus estava dizendo? Que todas as montanhas, que todos os obstáculos que estivessem de pé diante de Zorobabel, Deus iria derrubar. Mas pastor, eu estou percebendo impedimentos. Para de olhar para o impedimento, porque a palavra de comando do Senhor é: não olhe para o impedimento, não olhe para o problema. A palavra de comando é: caminhe, faça a minha vontade, e eu vou abrindo todas as portas, enviando todos os recursos, mas isso vai acontecer você se movendo. Aí o versículo 8 diz: e a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ou seja, Zorobabel, o diabo quer te parar. Diga para essa pessoa que está do teu lado: o maligno quer te parar. Mas sabe por que o maligno quer te parar? Porque é com você. Deus escolheu você para fazer parte desse tempo de reconstrução dessa igreja. Deus escolheu você para fazer parte desse tempo de reestruturação dessa obra, e por essa razão, como o maligno batalhou através de conspirações do povo para desestabilizar Zorobabel, para desestabilizar Josué, para que através deles a obra do templo não fosse concluída, o maligno tem batalhado sobre a vida daquele que decidiu acreditar no discurso do inferno. Ah, pastor, eu queria tanto mudar a cabeça de Maria, eu queria tanto mudar a cabeça de José, eu queria tanto que Ciclano pensasse dessa forma, para que nós pudéssemos contar com ele na obra. Não! Olha o que a palavra diz: não é pela força, não é pela violência, é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Mas pastor, quando o povo foi reconstruir o templo, teve algumas pessoas que não quiseram colocar a mão na massa. Quem não quis colocar a mão na massa ficou no passado. Agora, aqueles que propuseram em seus corações colocarem a mão na massa como você, eles entraram no futuro. E você entrará no futuro. E o que representa esse futuro, Tatiane? A obra concluída. A obra concluída e a glória maior sendo estabelecida sobre a vida da igreja. Agora, o que precisava ficar claro para esse povo?
Quem despreza o dia das coisas pequenas não entrará nesse estágio de exaltação da parte do Senhor. Você não pode desprezar esse momento das coisas pequenas. Já viu aquele tipo de pessoa? Ah, não, esse culto vai ter tão poucas pessoas, não vou não, estou pulando fora. Aleluia. Ah, não vou estar na célula não. Está tão reduzido a minha equipe. Aquele que despreza o dia das coisas pequenas não verá a glória do Senhor. Aquele que despreza o dia das coisas pequenas não verá a glória do Senhor. Porque a palavra diz, aquele que decide perseverar e ser fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Agora aquele que despreza o dia das pequenas coisas não verá a exaltação do Senhor. Qual foi a palavra que Deus disse para a gente ao longo destas 7 semanas? Efizibá, Beulá. Se coloque de pé. Efizibá, Beulá. E o que significa? Se coloque de pé, igreja. E o que significa? Efizibá, Beulá. Efizibá. O meu prazer está em ti. Porque vocês não desprezaram o momento das pequenas coisas. E vocês não mais serão desamparados. Vocês não mais serão vistos como um povo envergonhado. Porque Efizibá, o meu prazer estará entre vocês. A minha glória se manifestará sobre suas vidas, sobre esta casa, sobre esta nação. Beulá significa acasada, ou seja, quando nós estamos nos sentindo pequeninos, desprezados, parece que esquecidos, nós nos sentimos pequenos e a sensação que vem é uma sensação de desespero, como se Deus tivesse te abandonado, como se Deus tivesse nos abandonado. Mas a palavra do céu é: Beulá, você é a casada, ou seja, minha igreja, meus filhos, eu estou à vossa frente, eu estou em suas vidas, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Profetiza isso sobre a tua vida, igreja. Profetiza isso sobre esse lugar. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Começa a declarar: Deus tem uma glória para o ministério Anatote. Deus tem uma glória para essa congregação. Narabashuri levarás. Como nos dias de Esdras, o escriba, como nos dias de Zorobabel, o governador, como nos dias de Josué, o sumo sacerdote, havia os que se alegravam à medida que a obra estava acontecendo, e havia aqueles que se entristeciam porque diziam: por mais que trabalhemos, a gente nunca vai chegar ao estágio de quem um dia nós fomos. Aí o Senhor disse: quem disse que eu quero que vocês cheguem ao estágio do que vocês um dia foram? Eu vou realizar algo muito maior. Assim diz o Senhor: eu vou realizar algo muito maior. Assim diz o Senhor. Sabe por quê? Há uma glória maior. Não despreze esse pequeno, esse momento pequeno. Não despreze essa fase. Narabashorema naragas.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Faz só uns acordes aí. Feche os seus olhos. E comece a imaginar essa glória. Comece a gerar aí. Feche seus olhos. Não fica olhando para mim, não. Feche seus olhos. Comece a imaginar. Começa a gerar aí no teu coração. Eu imagino a igreja nesse nível. Eu imagino a área da música nesse patamar. Eu imagino o ministério, as famílias, minha casa, nós vivendo esse tempo. Comece a imaginar. Comece a imaginar pela fé. Porque a palavra diz nos Salmos que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. Começa a sonhar, começa a gerar. E há de ser que derramarei do meu espírito. Filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões. Velhos terão sonhos. Porque eu, o Senhor, faço uma coisa nova. Mas, pastor, eu não vejo no mundo da matéria ainda. Entra no mundo espiritual, mulher. Entra no mundo espiritual, varão. E contemple pela fé. Contemple, sinta o vento do Espírito fluindo neste lugar e colocando as coisas novas. Sinta o vento do Espírito trazendo as coisas novas, trazendo famílias inteiras que se converterão ao Senhor. Começa a ver Deus trazendo obreiros, obreiras, músicos, lideranças de excelência e de honra para trabalharem na obra do Senhor. Sinta o mover, sinta o mover, sinta o mover. Entre nesse tempo profético, porque no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Era o ruach, o vento de Deus se manifestando. Quando a nação estava em destroços, Deus soprou o vento, e aquele vale de ossos secos se tornou um exército poderoso. Hoje o teu discurso é pelo Espírito, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Deus vai trazer quem Ele tiver que trazer. Deus vai levantar quem Ele tiver que levantar. É pelo Espírito. Não, é porque Maria não foi ser visitada. Não, é porque José não foi visitado. Não, é porque a gente deveria ter tido mais paciência com não sei quem. Não, não é pela força e não é pela violência. É pelo meu Espírito. Deus é o que levanta, Deus é o que abate, Deus é o que dá, Deus é o que tira. Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. Tudo que vocês precisam está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu estou de olhos fechados. E o que eu percebo sobre a vida da igreja em revelação é uma fumaça.
E essa fumaça é a glória. Deixa a glória entrar na tua vida, quebrar essa incredulidade. Saia do mais isso, mais e aquilo, mais e acolá. Deus disse: eu vou dar, eu vou trazer, eu vou levantar. Agora o que vocês precisam é se posicionarem. Porque na mão de Zorobabel tinha um prumo, e esse prumo falava: posicione-se, igreja, posicione-se e faça o que eu tenho mandado. Orem, se unam, façam a minha obra. Orem, se unam, faça a minha obra. Eu quero orar, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor tem revelado essa palavra, era porque nós precisávamos ouvir. A gente não pode desprezar esse dia das pequenas coisas. Nós não podemos desprezar essa fase do grupo pequeno. Do grupo pequeno, nós não podemos desprezar esse momento. E se nós estávamos desprezando esse momento, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós não queremos ser como estes que retardaram a tua obra, que por causa deles a obra ficou parada há 16 anos. Mas depois que eles se posicionaram, a obra foi realizada no tempo que o Senhor havia estabelecido. Tira da gente a vaidade, Senhor, de querer fazer a tua obra só no meio das multidões. Tira essa vaidade do nosso coração, Senhor, de querer estar no culto, só naquele culto que tem um grupo maior de pessoas. Não, Senhor. Tira esse sentimento do nosso coração. Tira esse sentimento do nosso coração e nos leva a te honrar, Senhor. Em meio a um grupo pequeno ou em meio a um grupo maior. A igreja ligada. Ou no meio de um grupo maior. Joga por terra toda a divisão que o diabo começa a querer estabelecer dentro do nosso coração, para a gente dar mais importância a uma coisa e desprezar completamente a outra. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como tu levantou Ageu, como tu levantou Zacarias, para unir forças com Zorobabel e Josué e todos os demais que entenderam a proposta e colocaram a mão na obra para que aquela segunda casa fosse erguida. Nós queremos nesta noite declarar: está aqui as nossas mãos, está aqui nossos pés, está aqui a nossa vida. Nós queremos fazer parte desse projeto de reconstrução. Nós queremos fazer parte desse projeto de reconstrução dessa igreja. Usa-nos, Senhor, na área que o Senhor quiser nos usar.
e nos abençoe. Em nome de Jesus. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que decorrem por toda a terra. Deus, ele não tem 7 olhos. Mas o livro de Zacarias é um livro muito cheio de figuras. E os 7 olhos de Deus significa que Deus, de maneira perfeita, vê todas as coisas. Nada lhe escapa. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Se tu queres que eu faça parte desse projeto de reconstrução, eis-me aqui. Usa-me. Eu quero gastar a minha vida para o louvor da tua glória. Porque eu creio que a glória desta nova casa será maior do que a da primeira. Você pode celebrar a Deus com o melhor das suas palmas. Celebre a Deus bem forte. Celebra. Celebre. Glória.